Hora do Reginaldo. Vai lá, Reginaldo. Porque neste momento, para começar o Pânico no Rádio, vem aí ele, o biscoiteiro do Clube Harmonia de Tênis. O cara que tem um OnlyFans para senhoras da terceira idade. Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Tudo bom, Emílio? Como é que você tá, Marcão? Emílio. Eu não tô no meu melhor dia. Por quê? Olha aqui, ó. Ah, cortou o Presta cabelo, atenção. pô. Presta Cabelo atenção. cortado. Não estou no meu melhor Leia. dia. Quer uma massagem? Não, leia atrás. contrário, isso. É, Aqui. aí estão as palavras. Isso. Leia essa. É uma essa lista sim. enorme. É uma lista, tá? Sim. Se comporte. Isso. Mas por que você não tá legal, Bicho? Não, porque cortaram o cabelo dele errado. Não. É a orelha Não. A orelha ficou maior. Mas tem um monte de notícia, Emílio, que eu queria trazer aqui, mas eu não posso. E eu não vou. Eu trouxe ontem uma notícia da Turquia e a gente parece que está vivendo algo parecido aqui. Eu não posso falar de quem, eu não posso fazer crítica, eu não posso me expressar. Não, eu não vou falar. também. Eu só tô. Deixa o cara desabafar. Peraí, ó, deixa ele falar. É sério isso aí. É. Deixa ele Isso, desabafar. a gente aqui, a gente tem sim um Sim, contexto tá de humor e brincando. tal, mas é muito sério o que está acontecendo hoje. Sim. E principalmente as pessoas que falavam em democracia, em defender democracia. A democracia é pautada essencialmente em qualquer país do mundo pela liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é o que define a democracia em qualquer país do mundo. Quando você ataca a liberdade de imprensa, você está sufocando a democracia. Isso daí é a maneira como você mede, inclusive, regimes autoritários pelo mundo inteiro. Você mede quanto que eles conferem de liberdade de imprensa para os órgãos de imprensa. E quando você tem essa liberdade atacada, do jeito que ela tem sido atacada, você cria um problema que, eu falei ontem, é a espiral do silêncio. Começa com a interpretação do que o seu chefe, o seu superior, o dono da emissora vai achar que pode, de alguma forma, ferir o comando da pessoa que está proibindo você de falar. E daí você começa a se autocensurar. E você Certo. não fala mais nada. Que é o que está aqui na nossa querida Constituição, É. Que é? o artigo 220. 220. O artigo, se você quiser, pode colocar no Google, artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Nenhuma lei terá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando o disposto do artigo 5, tal e tal. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É vedada toda e qualquer censura. Mais ou menos. Mais ou menos. De resto, De vez em quando eles pegam esse livro aqui, colocam na gaveta. E do resto tá tudo certo. Exatamente. Mas está tudo certo. Vamos lá. Então, mas 5 palavras. Eu Tá? decorei. Eu decorei as 5. Tá, então. Pra já chamar. Memorizei. Tá. Não é Memorizei. difícil memorizar as 5 também. Vamos lá. Tem uma, eu não sei se você lembra do filme O Império Contra-Ataca. O Sim, segundo Star filme Wars. do Star Wars. Claro. Por que o Império Contra-Ataca, Por quê? Morgado? Por quê? Conta pra mim. Porque no primeiro eles estão ganhando. Os Sim. rebeldes estão ganhando. Estão avançando. Os rebeldes que defendem a liberdade, Sim. a opressão do sistema. Exatamente. O imperador é do mal. Sim. Lança raio e tudo. Vilãozão. Sim. E olha essa matéria aqui, quero saber o que vocês acham. Ontem a gente estava com a Daniela. Crédito consignado do Auxílio Brasil pode ser suspenso. Sabe quem está pedindo isso? Quem? Baseado numa reportagem de jornal. Olha só, reportagem de jornal. Subprocurador-geral do TCU pediu que o tribunal obrigue a Caixa a derrubar a medida. Então, o sistema está querendo derrubar o Auxílio Brasil que foi implementado pelo governo federal. Meu Deus. Você consegue acreditar nisso? Existe uma possibilidade de você tomar crédito consignado do Auxílio Brasil, que foi aprovado e regulamentado pelo governo federal, para permitir que os beneficiários, né, consigam pegar esse empréstimo com desconto direto no benefício. E agora o MP, que atua direto no TCU, está querendo derrubar a medida. Agora, é complicado isso, né? Tem alguém aqui que quer... Sami, O quê?
derrubar empréstimo. Derrubar empréstimo que a Caixa está oferecendo. É isso. Eu sou sempre a favor de livre concorrência, das pessoas terem mais acesso ao crédito. E sempre que tem interferências, acho ruim para a população. Mas você percebe que o sistema ele tem um modus operandi, não? Se você, por exemplo, o que eu estou vendo agora é uma espécie de ativismo de todos os lugares. E inclusive do TCU. Existe esse perigo de ter ativismo do TCU. Mas tá muito forçado já, né? Sim. Tá forçado. Já não tá mais nem disfarçando. Nem um pouco. O que mais, ô Superman? Vamos lá. Tem uma que eu achei engraçada. Engraçada porque, inclusive, teve um impacto forte. Morgado. Oi. Você sabia que aqui no governo de São Paulo, certo, mais de 520 mil eleitores anularam o voto no Tarcísio? Sim. É mesmo? Porque eles apertaram 22. Mas aí também é burrice, né? Não. Aí o jegue. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí não é má fé. Aí é um jegue, né? Não, é aí o que a gente dizer, fala. Nunca duvide da incompetência. Isso. Por isso a caixa de ovo tá escrito contém ovo. Né? Aí é um pequeno jegue, Ele né? teve que... e é bastante. Me ajuda aí, velho. Aí ele vê que não aparece foto. Nada. Aí ele confirma. Aí é de uma burrice também. O Tarcísio teve 9.900.000 votos. E se ele tivesse esses 500 mil, é um número considerável, um número que influencia bastante, inclusive, estatisticamente. Que coisa. Né? Sim. Então é interessante. A gente tá se avizinhando aí do segundo turno eleitoral, então o pessoal tem que ficar esperto com isso. Mas o jegue, bicho. O jegue não adianta. Não, né? Nasceu o jegue, meu, é difícil. Capaz que tem gente que tá votando 17 ainda. Tem. Que mais? Não queria... não pode falar isso daí também. Você sabe, né? Cuidado com o que você fala. Muito cuidado. Aqui, ó. A outra que eu queria trazer remete à inflação no Reino Unido. Você tem a volta da inflação galopante no Reino Unido. 10%, né, Sami? 10,1%. O índice que é o maior desde 1982. Eu estava comentando que fizeram aí, o Poder 360 fez um ranking do G20 das maiores inflações deste ano no acumulado. O Brasil, ele é o 17º país, ou seja, só 3 do G20 tem uma inflação menor que o Brasil. O Reino Unido, por exemplo, tem quase o dobro da inflação brasileira. Mas nos últimos 12 meses? Aí é o acumulado do ano até setembro. Acumulado do ano. Até setembro. Setembro de 2021? Não, janeiro a setembro. Janeiro a setembro. Acumulado até setembro. Mas é o que eu tinha comentado e venho comentando. A gente sofreu muito na pandemia. Se pegar os anos de pandemia, 2020... 2021 a gente foi pior em inflação, a gente foi pior em crescimento, só que agora está mudando. A gente está indo bem e os outros estão caindo. Então, isso acredito que pode influenciar nas eleições e dar uma perspectiva melhor. Porque sabe que mercado financeiro, empresário também, olha para frente. Ele não olha o que aconteceu. O que você falou, o passado você ganhou, legal, parabéns, levou seu Parabéns dinheiro. ter logo. É lá na frente que você tem que marcar Quando o gol. a gente vai bem de audiência aqui, a gente ganha um parabéns, mas nem parabéns mas tem. se no cair dia no dia seguinte, seguinte, isso é rua. Tem reclamação. Assim. Mas é interessante também sempre repisar que hoje o debate eleitoral, ele se pauta muito por essas mistificações. Desculpa, eu bati muito forte. Não. Essas mistificações. Então você tem o pessoal falando, a economia no Brasil está ruim. Só que você tem que ter um elemento de comparação. Ruim com relação ao quê? Sim. E aonde? Qual então, país? quando você usa a comparação do Brasil com vários outros países na América Latina, na Europa, até nos Estados Unidos, você percebe que a gente está melhor, porque a gente adotou uma política econômica, né, que foi aí encabeçada por Paulo Guedes, Daniela, o próprio presidente do BNDES, o Gustavo. Então, todo esse pessoal criou um ambiente propício para o nosso desenvolvimento econômico que está sendo refletido agora. Então, é importante repisar isso, porque tem muita falácia aí no meio, certo, Sami? Tem, eu acho ruim, porque a discussão passa a não ser técnica e vira política. E aí todos os partidos acabam... Mas a política sempre vai se apropriar de um lado ou do outro. Sim, né? E aí acaba tudo indo para um populismo
porque estamos em campanha. Então tá todo mundo prometendo mundos e fundos. Certo, Delari? É isso, Dedê. Temos as informações, Marcelo Matos está lá. Então, vamos agora diretamente. A gente teve a queda de um helicóptero em São Paulo. O nosso repórter Marcelo Matos está lá. Pode falar, Matos, por favor. Muito bem, Emílio, exatamente, nós estamos aqui no Parque do Chuvisco, na Zona Sul, e o cinegrafista Marcão vai colocar para vocês no ar, então, esse helicóptero é um Jet 407, aí de grande porte, portanto, prefixo PP-BDL, saiu do aeroporto aqui de Congonhas, muito próximo desse local, na Zona Sul da capital paulista, com um piloto e um mecânico para um voo possivelmente de teste aí, de manutenção, voltaria, o seu destino era Congonhas, e voltar para o aeroporto de Congonhas, mas ao que tudo indica aqui nós tivemos uma pane e portanto ele fez uma tentativa de um pouso de emergência, caiu aqui no Parque do Chuvisco, na Zona Sul de São Paulo, e o piloto e o mecânico foram socorridos inicialmente aqui pelos frequentadores do parque. Houve a rápido chamado da polícia, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, e ambos foram levados para o Hospital das Clínicas, o piloto com ferimentos mais graves, mas ambos estavam lúcidos, conversaram inclusive aqui com as pessoas, passaram seus nomes, o que tinha acontecido inicialmente, e fica agora toda a expectativa por uma análise da Agência Nacional de Aviação Civil para, ainda não chegou ninguém aqui da ANAC, para fazer o início das investigações, com a participação também, evidentemente, do Ministério da Aviação, para poder conhecer as causas desse acidente. Mas a informação importante é que, de fato, nós tivemos essa queda, esse helicóptero de grande porte saiu de Congonhas, mas ambos, o piloto e o mecânico, passam bem, de acordo com as informações que foram traçadas aqui pelo tenente-coronel da Polícia Militar, Sérgio Barros Ferraz, que conversou há pouco com a imprensa. Nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos, daqui a pouco voltamos dentro da programação aqui da Jovem Pan. Emílio. Obrigado, Matos. Matos sempre elegante, hein? Fenomenal. Que elegância, hein, Matos? Grande repórter. Grande repórter. Matos, você está aqui na Jovem Pan há quantos anos, ô Matos? Quantos anos você está aqui na empresa? 27 anos, Emílio. Nossa, 27 caramba. anos. 27. Você sabe que agora nós temos as 5 palavras feias. Aqui, ó. Isso aqui fica pra você também, viu, bonitão? Cadê o Marcão? Ô, Marcão, quero ver você. Vira a câmera pra você, Marcão. Grande Marcão. Ó o Marcão, ó. Vira a câmera pra você. Tira o Matos, tira o Matos. Marcão, vira a câmera pra você. Filma você, Marcão. frente às câmeras. Cadê o Marcão? Põe o Marcão aí, ó. Ó o Marcão. Ele vai aparecer, ele tá com o mochilink aqui. Isso. E, portanto, ele agora tá tirando o mochilink para conseguir... São Marcão, nossa equipe fantástica. Marcão é nota 10. Que equipe fantástica, hein? Olha lá. Tava lá no Tarcisão. Olha lá, chegou. Marcão! Garoto. Marcão tava lá no tiroteio. Tava com o Marcão Tarcisão. Tudo bom, Marcão? Quantos anos você tem de TV, Marcão? Quantos anos de TV, Marcão? 30 anos de TV. 30 anos. Esse é o Marcão. Finíssimo. Eu entrei na Rede TV pra fazer o Pânico junto com o Emilhão lá. Ó. Aí, ó. Você não deve Fiquei falar 12 anos isso. lá. Você não deve... Queima o seu filme, Marcão. Você não deve falar isso. É. Valeu, bom. Queimando seu filme e falar que tá brolando no Pânico. Pô, para com isso. Foi orgulho, pô. Você tá de brincadeira, Emilhão. Olá, Emilhão. Um abraço, hein? Valeu, Marcão. Valeu, bom trabalho pra vocês aí, Matos. Portanto, Emílio, nós daqui a pouco voltamos aqui com mais informações. Muito bem. Essa é a equipe fantástica da Jovem Pan. Uma equipe que está sempre aí levando a informação para você. Show, tudo que acontece, os caras estão lá na rua. E principalmente os nossos repórteres. Sim. Um clássico desta empresa. Trabalho suado do Marcelo Clássico Matos. dessa empresa. Desde a época do seu velho Tuta. Velho Tuta. E o Ninguém faz sucesso. Ninguém faz José sucesso Pereira. sozinho. José Pereira. Aí, pô. Tem o José Pereira. José Pereira tá aí, mas tá lá. melhor. Mas agora ele é... Ele é... Chefe do chefe. Não, ele é... Como é que fala? Executivo. Ele só CEO. fica no- Chefe. Tem aquela sala. Tem uma sala janta no Sala de Baiá. vidro. Eles vão no Gero. Isso. Tô ligado. Aí eu trouxe mais uma Vamos aqui. Esquerdistas invadem Instituto Luterano em Joinville, em Santa Catarina. Tem, acho que, 2 videozinhos curtos deles invadindo. Toda a tela, velho. Gritando. O que? A companheirada? É, lógico. Companheirada. A companheirada. Bandeiras do comunismo. Ocupar é resistir. Ele não. E eles são de direita. É o que eles ficavam repetindo. É legal o bando... Posso falar uma coisa pra A você? quantidade de tênis da Nike que tem ali é impressionante. Nenhum paga DARF. Não, Nenhum paga DARF. Não, nenhum paga DARF.
que mais? Eu achei interessante isso porque ele fica andando em volta mesmo assim? É normal isso daí? Tá bom. Você pode fazer o seu trabalho? Okay. Faz o seu trabalho e não... Tá bom. Existe aqui Existe um debate sobre valores cristãos nessa eleição. Tudo está muito dividido, tudo está muito polarizado. As coisas, elas... eu falei aqui sobre liberdade de expressão. Tem um candidato que é contra a lei da fake news, tem um candidato que é a favor. Tem candidato que é a favor da censura, tem candidato que é contra a censura. E com relação a esse tipo de manifestação odiosa e invasão de uma igreja, veja como eles usam as palavras de maneira eufemística, né? Como eles tentam abrandar o que está acontecendo. Eles não chamam de invasão. Eles sempre chamam de ocupação. É a mesma tática que o MST usa. Sim. O MST nunca fala, eu vou invadir uma propriedade privada do Samidana, que ele tem várias aqui no interior de São Paulo. Sim, Suaviza a palavra. Na época, você sabe que na época do... A gente teve aqui na época dos milico, né? Que era... O censor. Não, na época dos milico era ditadura militar e tal. Aí tinha os grupos, os subversivos que eles chamavam. E eles assaltavam um banco para bancar. Para financiar. Para financiar o movimento. Certo. Aí não era assalto, era expropriação. Expropriação. É sempre assim. É sempre o nome. É sempre um jeitinho de você abrandar, suavizar. Isso. E, para terminar... A ocupação é ocupação. Eles chamam de ocupação. E daí de novo, né? Sempre tentando taxar o outro como extrema-direita. E é engraçado que isso não tem repercussão nos outros meios de comunicação. Não. Tanto que a gente brinca, né? Revista Oeste, Gazeta do Povo são os únicos lugares onde eu consigo extrair informação que não seja enviesada. Porque daí você vem aqui na Folha, assim, fazendo uma leitura por cima, Emílio. Primeira coisa que você bate aqui ataque racista contra Seu Jorge no Rio Grande do Sul escancara. Sabe o que, Alba? Diga-me. O bolsonarismo recreativo. O que quer dizer isso? Que isso? Um cara que foi estudar em Harvard, fez mestrado lá, acho que doutorado também, Adilson Moreira, salvo engano, ele tem essa tese de racismo recreativo. E agora eles ficam brincando com essas palavras. E a manifestação não foi de racismo contra o Seu Jorge, não sei se vocês viram, ele fez um gesto em apoio a um candidato da esquerda, ao Lula, e daí o pessoal virou e falou, gritaram, se manifestaram porque ele fez esse gesto no show. Então, o pessoal subverte a realidade para enganar as pessoas. Mas isso eu tô falando, eu nem selecionei matéria da Folha. Eu passo pela Folha, já vem essas expressões com o intuito já, né, de tentar criar pecha, que eles têm feito durante 4 anos, de quem é da direita é extrema-direita, é racista, é misógino, é fascista. É cansativo isso demais, mas se a gente não expõe essas bizarrices e esses absurdos todos os dias, eles ganham. Porque daí fica a narrativa dele só no ar. Entra na espiral do silêncio, pô. E daí que ainda é o que tá acontecendo hoje. Certo, Emílio? Não, você que tá falando. Mas eu não falei nomes aqui. Tá tudo certo. Tô aqui, ó. Olha lá. Tem que rir, essas aqui que não pode, ó. Aqui. Tá? Pelo menos 5. Pelo menos. Tem Começa 5 com 5. E tem algumas outras recomendações também que a gente tem que seguir. Sim. Eu trouxe mais uma extra aqui. Se empolgou, tem uma saideira. Tá empolgado hoje, hein, Superman? Não, mais ou menos. Começou quietinho, foi só. O Dória pulou do cavalo. Anunciou desfiliação do PSDB. Também não tem mais partido. Mas acabou também. Olha que engraçado. Desidratou. Ex-Tucano ficou 22 anos na sigla. 22 anos na sigla, amigo. Que ele tá lá no PSDB e saiu. Aí ele fez aquele discurso, né? Um discurso meio bobo até, mas fazer o quê? O que a gente fala pra ele agora? Ele tava sumido, né? Ele tava sumido. Tchau, querida. Ele quis voltar a dar uma satisfação pra turma. Acabou de vez, acho. Acho que ele nem entra, ele nem volta mais na política, porque... Já deu. Volta sim. É importante. Tem umas aspas dele e fala, cumpri minha missão política e partidária. Coração partido. Mas vai deixar saudades, né? De uma certa forma vai. Vai deixar saudades. Igual a Dilma, as lives. Um abraço. Vai deixar saudades. Quem tem Vamos lá. Bibão. Beleza. Vamos lá. Vai lá, ó. Vai deixar saudades. Vai deixar saudades. Vai. Emílio, por hora é isso. Tem outras notícias. Tem mais notícias? Não, pode trazer mais. Pode trazer mais notícias? Claro. Vamos lá, então. Será que foi... O Luiz Felipe Dávila declarou apoio ao Tarcísio.
no segundo turno aqui em São Paulo. O Luiz Felipe Dávila é o do Novo. Do Novo. Ele é presidente do Novo ou ele só foi candidato? Não, ele foi candidato à presidência pelo Novo. Do Partido Novo? Boa pergunta. E o Amolindo? O Amolindo sumiu, né? O Amolindo, ele deu a declaração que ele apoia o Lula, mas depois ele não vai apoiá-lo. Apoio ou não apoio? Apoio ou não apoio. Exato. Falou, eu só apoio, depois eu sou oposição. Entendi. Ele é um bobão. É um apoio, semi-apoio. Um apoio, mais ou menos. Apoio não apoiado. Do Corinthians, depois o que você tá procurando aí no celular, ô Superman? Não, não tô procurando nada, não. Tô só... o Tinder apitou. Tô só esperto aqui com algumas coisas. Mas é isso. Tem outras notícias que a gente não pode falar. Deixa eu ver aqui, ó. Notícia que não pode falar, notícia que não pode falar. Não pode falar, não pode falar. Brasil Paralelo não pode falar. O que mais que não pode falar? Não pode falar? Sai anual. Posso falar? Passa o teu treino da academia, Superman. Porque... Receita de bolo. Proteína que você toma. O Brasil Paralelo... não pode falar. Não pode falar? Não. Por quê? Do Brasil Paralelo não pode? Brasil Paralelo não pode? Não, mas não tá aqui, pô. Não tá na lista. Hã? Mas tem... Tá aqui, não tá. Não. Mas não pode? Posso falar por cima. Vamos tentar circular. O Brasil Paralelo teve um documentário proibido de ser lançado até o dia 31 de outubro. Olha só. Proibiram de lançar, não vou falar quem proibiu, vocês sabem, todo mundo que está assistindo a gente sabe. Proibiram de lançar um documentário até o dia 31 de outubro sob pena de multa de R$500 mil e uma série de outras restrições que podem ocorrer. O canal do Brasil Paralelo já foi desmonetizado no YouTube. Essa medida já foi implementada. E tem uma série de outras multas acessórias que vão ser impostas ao canal Brasil Paralelo. Então é algo que ninguém assistiu e não pode ser exibido, é Sim, isso? Isso. E essa é a definição que, inclusive, eu falo aqui, já repeti. Carlos Aires Brito, um petista assumido. Ele foi candidato a deputado federal pelo Ceará. Não se elegeu. Depois ele virou ministro do Supremo Tribunal Federal apontado pelo Lula. Sim. Ele foi presidente do TSE, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, se aposentou. Velhinho. Tá velhinho. E ele fala, censura é sempre prévia. Sim. Essa é a definição de censura. Exatamente. E é isso que aconteceu. Pode ou isso não pode? É exatamente isso que aconteceu com o Brasil Paralelo. Você não pode, Sami, nunca censurar previamente qualquer pessoa. E é um documentário interessante, que fala sobre... O título do documentário quem mandou matar Jair Bolsonaro, né? Quem mandou dar a facada em Jair Bolsonaro. É a história do Adélio. Exatamente. Sim. Que é novo, né? É a história do Adélio. É novo, nem saiu. Olha só, a ABERT. Acabou de chegar aqui, ó. A ABERT é a Associação de Rádio e TV. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativação dos conceitos de liberdade de imprensa. Entendeu como é que é o negócio? Sim. Por quê? Porque eles estão usando a lei eleitoral para cercear a liberdade de imprensa, que é algo que qualquer democracia tem que ter. Exatamente. Ao renovar a sua confiança na justiça eleitoral, a ABERT ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT é uma organização fundada em 62 que representa mais de 3 mil emissoras privadas de rádio e televisão do país e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas. Então essa é a nota de repúdio da ABERT. Tá aí falada. Boa. Bem lida. É isso aí? É isso aí. É isso aí, mas... Continua. Tem as 5.